E aí, pessoal, simbora para a resolução de mais uma questão. O som é propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda com as situações apresentadas na coluna da direita. Então, a gente vai ter aqui as qualidades fisiológicas, intensidade, timbre e altura, e as situações que estão descritas aqui abaixo. Bora só falar brevemente aqui de cada uma dessas qualidades fisiológicas. A intensidade, pessoal, a intensidade está relacionada com a amplitude daquela onda. Lembrando, a intensidade sonora, o nível sonoro, é calculado como sendo igual a 10 vezes o logaritmo da intensidade física do som I dividido pela intensidade I0, que é aquela intensidade relacionada ao limiar de audição, tá? A menor intensidade física para o qual aquele som ele pode ser ouvido, ele é audível. E essa intensidade física é calculada com uma razão entre a potência pela área, ou seja, essa intensidade vai estar relacionada com energia, certo? E em relação à propriedade da onda, vai estar relacionada ali à amplitude. O timbre, galera, vai estar relacionado à presença de sons fundamentais e seus harmônicos. A gente sabe que quando um instrumento ele libera uma onda sonora, dificilmente vai ser um som de frequência única. O que geralmente a gente vai ter vai ser o som fundamental com uma determinada frequência F, junto ali dos seus múltiplos, o segundo harmônico que tem frequência 2F, o terceiro harmônico com frequência 3F, e assim sucessivamente. A soma dessas ondas vai dar aqui, por exemplo, um desenho meio aleatório, tá? Mas vai dar um formato que é característico para cada uma dessas ondas. Então, é com isso que a gente consegue distinguir, por exemplo, uma mesma nota musical, na mesma frequência, que é tocada por dois instrumentos diferentes, porque o formato das ondas são diferentes, tá? E, por fim, a altura, que está relacionado com a frequência. Se a gente está falando de um som de alta frequência, a gente está falando de um som que é mais agudo, tá? Então, aquele som mais agudo é um som de alta frequência, e se for um som de baixa frequência, é um som mais grave. Feita essa pequena revisão, galera, bora voltar aqui para avaliar as situações, tá? Primeira situação, abaixar o volume do rádio ou da televisão. Nesse caso, pessoal, a gente vai estar associado na intensidade, tá? Então, vai ser número 1. Quando a gente está falando de abaixar o volume, a gente está falando de diminuir essa intensidade com a qual o som é liberado. Então, vamos aqui marcar a primeira qualidade fisiológica. Comentar sobre isso, está relacionado à altura. Terceira, distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Aqui a gente vai estar relacionado com o timbre. Mesmo que tenha a mesma altura, ou seja, a mesma frequência e intensidade, a gente vai conseguir distinguir essas vozes por conta do timbre de cada pessoa. Quarta situação, distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Também está relacionada a timbre, tá? Vai ser uma mesma nota, ou seja, uma mesma frequência emitida por dois instrumentos diferentes, e a gente consegue fazer essa distinção justamente por causa do formato dessa onda, por causa do timbre. E, por último, distinguir notas musicais emitidas por um violão. Quando a gente vai distinguir notas musicais emitidas por o mesmo instrumento, a gente está falando ali de frequências diferentes, tá? Então, seria aqui, ó, relacionado à altura. Então, aqui seria 3. Opa! Aqui seria o 3, tá? Então, a sequência correta vai ser letra B. 1, 3, 2, 2, 3. Beleza, galera. Valeu e até a próxima.